Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, daqui a pouco vou contar a situação dos campeonatos estaduais nesse momento de restrições aí por todo o país no combate à Covid. O Carioca vai parar, vai ter Paulistão em Volta Redonda, cidade em que a prefeitura negou receber jogos da Copa do Brasil. Vou explicar direitinho daqui a pouco. Antes, notícias do Fluminense. Aos 30 anos, o volante Wellington está de volta ao futebol carioca. Mais um guerreiro aí para a família do Fluminense, chegando que sou eu. Ele jogou pelo Vasco em 2017, naquele time que se classificou para a pré-Libertadores do ano seguinte. Foram 50 jogos pelo clube. Saiu de lá em julho de 2018 para o Atlético Paranaense, onde chegou marcando gol e se firmou nas últimas 3 temporadas. E lá foram 3 anos e 6 finais e 4 títulos, né? Onde eu era o atleta que mais jogava no Atlético, capitão do time. Nesta temporada, pelo Fluminense, o Wellington vai ter a chance de vestir mais uma camisa na Libertadores. A fase de grupos começa no fim do mês que vem. O Wellington estreou na vitória sobre o Flamengo e na rodada passada já foi inclusive titular quando o time venceu o Bangu. Depois de um início ruim no estadual com 2 derrotas, esses 2 últimos resultados positivos fizeram o Fluminense pular da última para a 4ª colocação. E hoje, contra o Boa Vista, a meta é vencer para se manter na zona de classificação para as semifinais. Jogo truncado, né? Uma grama alta, né? E eu acho que a gente tem que ir preparado para colocar a força de vontade, às vezes acima da qualidade, para a gente conseguir os 3 pontos. E passado o fim do Brasileirão, toda a tristeza da queda para a segundona, o torcedor vascaíno continua esperando por dias melhores. A temporada mal começou, mas a urgência de vitórias já bate a porta de São Januário. No Carioca, as derrotas para Portuguesa e Volta Redonda foram com um time formado por jogadores da base. Já com Marcelo Cabo no comando e alguns nomes do elenco principal em campo, 2 empates. O último no clássico de domingo contra o Botafogo. O Vasco é o penúltimo colocado do estadual com 2 pontos ganhos, um a mais que o Lanterna Macaé, adversário de amanhã em São Januário. Não é para pensar de uma maneira conformista e aceitar isso. Não é para aceitar. Mas precisa ter em mente que o processo é longo. Na Copa do Brasil, a classificação para a 2ª fase, na semana passada, não veio com uma vitória sobre a Caldense. Veio com um empate sofrido. Esse foi o único jogo do artilheiro Germancano nesta nova temporada. E o técnico Marcelo Cabo já adiantou que o argentino precisa de mais tempo para voltar 100%. Depois de abrir o caminho para a vitória sobre o Goiás na última rodada do Brasileiro, Cano deixou o campo com dores na coxa. Já recuperado, o foco agora é no condicionamento físico. Pelo planejamento, ele só deve voltar contra o Fluminense no dia 30. O argentino foi o artilheiro do time na última temporada com 24 gols em 51 jogos. Germán Cano, camisa 14, faz o primeiro em São Januário. O Cano faz muita falta, né? A reportagem Máfia em Campo, do Fred Justo e Sérgio Rangel, exibida em janeiro de 2020 pelo Esporte Espetacular, venceu o Prêmio Internacional de Jornalismo Esportivo. Essa premiação aconteceu num evento virtual transmitido de Milão, na Itália. A reportagem, que revelou a ação de integrantes de um esquema de manipulação de resultados na Série C do Campeonato Carioca de 2019, ganhou na categoria Jornalismo Investigativo. A edição desse ano teve um recorde de trabalhos jornalísticos inscritos de todos os continentes e o júri foi formado por 12 personalidades de 10 nacionalidades. Parabéns, então, ao colega Fred Justo, ao Sérgio Rangel e a toda a equipe envolvida nesse trabalho. A lesão do LeBron James na NBA é assunto do podcast Ponte Aérea. Será que o Los Angeles Lakers vai sentir muito a falta dele? ge.globo/Ponte Aérea tá lá. Daqui a pouco a gente vai falar da paralisação no futebol no Rio, né, por 10 dias a partir de sexta-feira. E também dos jogos do Paulistão em Volta Redonda e da negativa da prefeitura de lá em receber jogos da Copa do Brasil. Amanhã, gente, Flamengo enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca e um cara que foi campeão estadual e mais um montão de coisa no ano passado com o Flamengo soltou o verbo pra cima da diretoria.
No sábado, o Flamengo anunciou que havia desistido de contratar o Rafinha, alegando que a questão financeira intensificada pela pandemia de Covid-19 impediu a viabilização de um acordo com o lateral. Ontem, o jogador deu entrevista ao programa Seleção Sport TV. Questão financeira. Não é verdade. Eu flexibilizei de todas as formas. Não é, o valor é muito menos do que eu ganhei na minha primeira passagem pelo Flamengo, que não faz tanto tempo assim, faz um ano. Então, assim, eu esperei o Flamengo fazer uma proposta, né, que claramente eu ia aceitar. Peça importante do time campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, o lateral se disse vítima de uma briga política entre dirigentes do Flamengo. O treinador queria. O departamento de futebol todo queria. Os torcedores, que são os mais importantes, me queriam. A parte financeira eu já deixei claro e vou frisar mais uma vez. Não era o problema. Claro que eu fui vítima de uma guerra política porque eu não tenho culpa disso. O jogador disse que o departamento de futebol queria a contratação dele. Outros diretores, não. Eu estou sendo vetado por pessoas que, né, trabalham na parte da financeira, na parte da comunicação, na parte... Se eu estivesse sendo vetado pelo torcedor do Flamengo, pelo treinador, essas pessoas sim eu ia respeitar e falar, não, beleza, eu não tenho que voltar mais. Me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles dentro do clube e eu acabei pagando essa conta aí. Rafinha deixou o Flamengo em agosto do ano passado para jogar no Olympiacos. Em fevereiro, rompeu o contrato com o clube grego. E eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Flamengo. Então eu tenho que ser realista, né? Eu só tenho mais 4 anos de futebol, era uma possibilidade, era uma oportunidade única. E claro, eu pensei na minha carreira, pensei na minha família. Vamos ser sinceros, qualquer jogador que tivesse na minha posição iria também fazer isso. Sem o acerto, Rafinha vai esperar por propostas de outros clubes. Enquanto isso, o Flamengo vai se preparando para a partida de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Estadual. O time que vem jogando o torneio ainda treinou sob o comando do técnico da equipe sub-20, Maurício Souza. A tendência é que ele continue à frente da equipe no Clássico, já que Rogério Ceni ainda trabalha com a maior parte do elenco principal na pré-temporada para as principais competições do ano. Marcelo Chamusca completou ontem 1 mês à frente do Botafogo. E não esconde de ninguém que o estadual tem sido uma espécie de laboratório para montar a equipe. Não tivemos pré-temporada, não fizemos jogo-treino e a gente está testando em jogos oficiais. O Botafogo vive uma semana de grandes testes. No domingo empatou com o Vasco. Amanhã tem um outro clássico pela frente contra o Flamengo. O desafio é encontrar o equilíbrio entre buscar as vitórias agora e manter o foco no principal objetivo do ano. Os jogos, todos eles servem como construção para a Série B, porque é a oportunidade que eu tenho como treinador de melhorar a minha equipe. Chamusca deve ganhar mais opções para montar o time. O Botafogo está próximo de fechar com o meio-campo Marco Antônio, de 23 anos, que pertence ao Bahia. E ele está tão empolgado para chegar logo que já gravou até um vídeo antes mesmo de assinar contrato. Estou muito feliz, né, por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, né, que é o Botafogo, um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, a qual optou por mim, né? Enquanto o elenco vai sendo reforçado, a atenção de Marcelo Chamusca está voltada para o clássico de amanhã. A gente já tem que pensar no Flamengo, que os jogadores têm que voltar a ter confiança, a trabalhar, a recuperar, para que a gente possa fazer um grande jogo quarta-feira.